Eu já vi discussão, por exemplo, de pessoas que dizem, não vou limpar a bunda de menino não, não vou limpar cocô, não vou estar limpando baba de menino não, que eu não fui contratada não. Eu já fiz, foi presenciar situações dessas, sim. Se você foi contratado para ser o mediador, sim, você foi contratado para limpeza, para locomoção, você pode ter a formação que você tiver, mas se você foi contratado para essa função, é essa função que você vai fazer. É observar a medicação, o horário que a criança vai utilizar a medicação, é observar se ela comeu, se ela não comeu, é estar com ela, é andar com ela, é se locomover com ela, é levar para o banheiro. Quando chega ela no banheiro, tem que descer o calção, se a criança não tem, se ela tem dificuldade de mobilidade, vai ter que ajudar ela a fazer xixi, a fazer cocô, vai ter que limpar. Essa é a função do mediador, tá bom? A convivência com a escola, né, é uma parceria. Então, eu já dei muita aula para salas, né, onde você tem até brigas entre professor e mediadores. Eu lembro de uma aula que eu dei que eu disse, eita, hoje sai tapa aqui, porque as professoras diziam assim, mas esses cuidadores, esses facilitadores, usou o nome que era da cidade, né? Como eu disse, eu vou chamar só de mediador. Porque a mediadora não me ajuda, ela não faz uma tarefa, ela não me ajuda com a criança. Aí as meninas que eram mediadoras diziam, mas a função de fazer tarefa é sua, não é da mediadora, ela tá lá sim para ficar só sentada olhando mesmo você fazendo a sua tarefa, a sua atividade, né? Então essa convivência com a escola, ela precisa ser uma convivência de harmonia. Eu tenho visto muitas polêmicas, muitas discussões, muitas até brigas mesmo, né, entre essa convivência, porque você tem um professor e você tem 4 pessoas ali com deficiência. Se for uma escola particular, é capaz de você ter 4 cuidadores. Se você for numa escola pública, você tem um cuidador para as 4 crianças, né? Na maioria, não estou generalizando, mas a maioria dos relatos que eu escuto é assim. Então, essa parceria, dessa convivência, né, do professor com o mediador, do mediador com a família, eu até botei aí, do mediador com o terapeuta, ela é imprescindível. O mediador, ele precisa, né, eu acho que eu vou ver bem aqui, não. Eu estava vendo se eu tinha um outro slide para falar disso, mas normalmente, né, mesmo que há muita polêmica se o mediador ele constrói material ou não. Pela legislação, gente, a legislação ela não obriga o mediador a construir material, a adaptar material, não. Mas eu sempre falo que a gente tem que ir também pelo bom senso. Você vai ficar fazendo o quê? Só sentado olhando para a criança? Não, não tem sentido. O mediador, ele faz parte, ele está dentro da sala de aula, ele faz parte daquela construção. E a aprendizagem do aluno, ele precisa mediar, o próprio nome está dizendo, ele vai mediar, né? Se a gente levar só para o lado do cuidador, tô aqui só para cuidar, o menino espirrou, eu limpo, o menino quer fazer xixi, eu vou, não, o resto eu não vou fazer. E eu já vi muitas situações disso, muitos relatos. Já tive situações de pessoas que eu acompanhei em algumas escolas, né? E que, minha função é só essa. Então, como não há consenso e como não há até um direcionamento legal mesmo, não há uma legislação que especifique o que é que o mediador faz dentro da sala de aula, e como a legislação só direciona para esses 3 caminhos, termina que fique nesse conflito entre professores e mediadores. No geral, o que a gente informa, indica, é que o mediador veja 3 aspectos. O primeiro, né,
que ele tenha cursos de formações para entender, para saber manuseio, para lidar com a pessoa com autismo. O segundo, que os pais procurem profissionais que estejam de alguma forma ligados à área da educação ou da saúde, né? Como você tem aí os enfermeiros e também os auxiliares técnicos, mas que o pai também não se preocupe só com a área do cuidado, que ele, como está dentro da escola, se preocupe também com a área pedagógica. Então, muitos pais que terminam contratando profissionais como da psicopedagogia, por exemplo, né? As escolas, né? Eu não vou entrar nem aqui no detalhe, né? Quem contrata, porque é uma outra polêmica, né? Se o pai contrata, se o pai não contrata, quem paga a conta, né? Não é tema aqui pra gente discutir, mas que eu quero deixar a minha contribuição com a minha opinião. Eu acredito que o bom senso, ele sempre deve prevalecer. A mediação do conhecimento, aí é muito o papel dessa terceira pessoa, né, na vida dessa criança, ela é de extrema importância. Então eu chamo a atenção até para o último quesito que eu coloquei aí, que é a questão da relação de dependência. A gente encontra outro problema nessa questão do mediador, é porque a gente encontra muitas relações de dependência. Já ouvi muitos relatos de que no ano seguinte aquela criança não tem um bom desenvolvimento porque não é o mesmo mediador, de relações de criança que dá febre, que para aquele mediador, se ele não for para aula, a criança não entra na escola. Se não for aquele mediador, a criança não quer mais ir para a escola. Então, é também uma outra preocupação, essa relação de dependência. Mas também já vi o contrário, né? De mediadores que fizeram um bom trabalho de independência e essa criança nem precisou, nem chegou a um ponto que não precisava mais ali do mediador, porque ela já conseguiu ter um bom desenvolvimento na sala de aula. Tá? Esse é o papel do mediador, né? Mediar e trabalhar e fazer com que se aquela criança ela não tem dificuldades no ponto de se locomover, consegue ir no banheiro, né? Ensinar ela aí a fazer sozinha, para que ela tenha autonomia, né? Essa função. Eu vejo que hoje as famílias elas estão terminando nessa dependência. É como se quisesse um cuidador para o resto do ensino. E aí o que acontece? Não ensina dependência para essas crianças e elas vão sofrer muito quando elas chegam em séries como o 7º ano, 8º ano, 9º ano. O que a gente tem muitas vezes é de pessoas que com deficiência que vão ficando reprovadas o máximo de tempo possível que a escola consegue segurar e que elas não vão avançando para o ensino médio. Muitas desistem de estudar, né? Ou não chegam numa universidade. Por quê? Porque o ensino não foi gradativo e não foi ensinado a autonomia. Então, quando a criança é pequena, se preocupa muito naquela dependência do cuidar. Os pais cuidam demais, o cuidador cuida demais, né? Mas tem que lembrar que essa mediação não é fazer tudo pela criança, não é ir lá fazer a tarefinha pela criança, não é ir lá botar água na boca da criança, é ensinar-la a beber, é ensinar-la a pedir a água, né? Então, por isso que é importante que esse profissional ele tenha curso de formações na área do autismo, ele tenha capacitação. Conheço mães que pagaram esses cursos para suas cuidadoras, né? E essas cuidadoras tiveram aí um melhor rendimento junto com os seus filhos. Eu tenho alunos nos cursos de psico, de autismo, de aba, que são na minha cidade, né, trabalham, né, como mediadoras, cuidadoras e têm um excelente trabalho. Por quê? Porque elas investiram em suas formações, elas precisaram entender de construir recursos. Já tive também algumas alunas que, assim, trouxeram fotos, né, de materiais que elas constroem, que elas levam. Então,
isso quem ganha é você, mediador, né? Você ganha experiência e, claro, você ganha e resulta na aprendizagem dessa pessoa. Tudo é um conjunto. Você ganha porque você tem um trabalho, você ganha porque você ganha experiência, você ganha porque é aprendizagem nova, o aluno ganha, o professor ganha porque tem alguém ali ajudando ele, a escola ganha, a família ganha, ou seja, todos de certa forma ganham, tá? Como nós também vamos discutir aqui rapidamente o que é adaptação curricular, tá? Depois no final concluo aí juntando a mediação e a adaptação curricular, tá? Bem, a adaptação curricular, gente, assim como o mediador, ele foi trago pelas legislações, a adaptação também. Só que a adaptação é mais antiga do que a mediação. A adaptação curricular já é prevista, em diretrizes antes da LDB. A LDB reforça essa questão da adaptação curricular, quando na época ela chamava de pessoas com necessidades educativas especiais, né? Ela estava se referindo a todas as pessoas com deficiência, mais aquelas que tivessem alguma necessidade educativa ali específica. Essa adaptação curricular, ela quer dizer o quê? Ela é a mudança, deixa eu ver aqui, era esse slide aqui primeiro, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Desculpa, eu botei um slide antes do outro, é esse. A adaptação curricular, elas são mudanças no livro didático, nas atividades de classe, nas atividades de casa e no processo de avaliação. O nome está dizendo, pegar aquilo que já existe e adaptar de forma que aquela pessoa, aquele aluno, ele vá conseguir atingir o resultado. Então, a adaptação é mais uma ferramenta da inclusão e ela é obrigatória. Por quê? Porque ela está baseada na legislação. Ela já estava desde 96, ela veio ser reforçada, né, em 2012 e ela veio ser reforçada eu vou só mudar aqui que aqui ficou errado, tá bom? Aqui é 2012 e a LBI é 2016, não é? Tá? Então, ela está amparada pelas legislações. Sim, os pais, eles podem sim exigir adaptação curricular para os seus filhos. Os professores, sim, eles são obrigados a adaptar. Vem aqui, deixa eu procurar aqui a próxima pergunta, né? Quem faz adaptação curricular, certo? Então, quem é obrigado a fazer essa adaptação, em primeiro lugar, é o professor. Porque é o professor que assume a turma. Então, este professor, porque a gente pode ter o professor auxiliar, né? É o professor titular. O professor titular, ele é o responsável pelo planejamento e pela execução, né, da metodologia aplicada na sala de aula. Bem, mas nós também temos outras pessoas na escola que podem ajudar nessa adaptação, como, por exemplo, o professor da sala de recurso, chamado professor de AEE, ou o professor de EE, que é o professor de educação especial. Também o psicopedagogo, ele é um profissional que pode ajudar nessa adaptação curricular. Também pode ajudar a coordenação pedagógica, pode ajudar, ou seja, esse corpo docente, junto com esse corpo técnico da escola, eles vão fazer essa adaptação. Vou dar um exemplo. Você tem um livro, você tem aí uma pessoa com autismo no primeiro ano. Essa pessoa ainda não sabe ler. Lá